Boa noite, meus irmãos. Nós somos a Igreja Batista em Guabinha, uma família pertinho, coladinho em você. Talvez a gente, nesse tempo, não possa estar tão perto fisicamente, mas vocês podem ter certeza que nas orações e no coração nós estamos juntos. Amém? Gostaria de ler um versículo antes de nós começarmos algumas canções. E eu gostaria que hoje você desse lugar ao Espírito de Deus. Que você desse lugar ao Espírito Santo de Deus aí onde você está, dentro da sua casa. Talvez você esteja no seu trabalho, no lugar onde você estiver. Que você possa abrir o seu coração, rasgar o seu coração e sentir o Senhor te tocar, e sentir o Senhor abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler um versículo antes de nós começarmos as canções. Está em Lucas capítulo 19 e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus. Eu queria que nessa parte do versículo você entendesse que é Jesus falando para você. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, meio que perdido, mas hoje a salvação na tua casa. Hoje o Senhor, se você der liberdade, Ele entra na sua casa. Vamos adorar ao Senhor juntos nesse momento. Em meio a todas as situações que nós temos vivido, em meio a tantas coisas que têm acontecido no nosso meio, eu quero convidar você a continuar olhando para o alvo, que é Cristo. Eu quero convidar você a continuar prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Eu quero convidar você a continuar correndo, sabe, nessa corrida da fé, em direção ao seu Senhor, em direção ao nosso Senhor. E é pensando nisso, por isso que vamos ministrar essa canção que fala sobre isso. Eu estou correndo
Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Jesus, prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Tu és a minha prioridade, és a minha prioridade, és a minha prioridade, Senhor. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Tu és a minha prioridade, és a minha prioridade, és a minha prioridade, Senhor. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Jesus, um lugar aos teus pés, Senhor. Yeah. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Não existe outro lugar. Não existe lugar melhor do que estar na tua presença. O salmista ele fala que é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 lá fora. E depois que você experimenta, depois que você entra na presença do Senhor, não existe lugar melhor. Não existe outro lugar, Senhor, que eu queira, que nós queremos, eu sei disso, do que estar na tua presença, do que sentir a tua presença. Sabe, Senhor, chega a ser até palpável. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui nesse lugar.
presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real Aqui neste lugar. aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença. Tua presença é real. Tua presença é real Aqui neste lugar. aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo continue movendo sua vida, sua família, sua casa, nesta noite e para todos sempre. Amém? Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui com a única intenção de adorar ao Senhor junto com você, aí na sua casa, você que tem nos acompanhado também pelo canal do YouTube. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pela sua família. Família, tema esse que o mês de maio é um mês que sempre usamos para trazer ferramentas que são importantes no combate às lutas que temos durante todo o ano. Claro que nós falamos sobre família todos os meses do ano, mas chega em maio,
é um mês um pouco mais apelativo, onde as palestras, os temas e subtemas, eles vêm com mais frequência e aonde nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhamos um pouco mais a temática família. E eu quero convidar você que tem nos acompanhado, nós lançamos juntos, atendendo a convocação da Junta de Missões da Convenção Batista, nós lançamos no dia 1º de maio a campanha que vai estar durando 31 dias. E quero convocar você que está aí nos assistindo, tem nos acompanhado, para também fazer parte dessa grande corrente de oração e adoração a Deus. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais, vai lá no site da Junta de Missões Nacionais ou da Convenção Batista, que você vai ter todas as informações necessárias para esse momento de oração e adoração, meus irmãos. E eu quero falar especialmente para você, família que está igual a todos, vivendo esse momento de restrição. Nós já estamos próximos de 50 dias, ou passando já de 50 dias de restrição. E nesse momento, queridos, a comunicação, ela começa a ficar um pouco atrapalhada. Algumas pessoas conseguem, algumas famílias já conseguiram enxergar e conseguiram se adiantar e conseguiram sair já na frente da comunicação. E olha, a comunicação ela é fundamental para o crescimento de qualquer segmento da sociedade, sobretudo na família. Se existe um lugar onde precisa de uma boa comunicação, de uma comunicação saudável, esse lugar é a família. Por quê? Porque é dali, da família, que sai o restante, o segmento da sociedade. Por isso a comunicação é tão importante. Quero, antes de começar, ou de ler o texto, quero deixar aqui um abraço para algumas pessoas que fizeram aniversário esta semana. Nós temos o nosso irmão Diácono Amauri hoje, fazendo aniversário, diácono aqui da nossa igreja em Iguabinha. Nós temos a irmã Kátia, que foi membro aqui da nossa igreja, que já não mora mais aqui em Araruama, mas também completou um ano a mais de vida. Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que completaram um ano a mais de vida aí nas suas casas. Eu sei que com os seus, cada um comemorou, cada um orou, cada um adorou a Deus em família. E nós temos também algumas famílias lá no outro estado, Minas Gerais. Nós temos algumas famílias também que estão aguardando esse momento de oração e têm nos acompanhado. Nós temos a querida família lá em Alto Caparaó, Minas Gerais, que também completou mais um ano de vida, a irmã Júnia, Arthur, seu filho, e especialmente a irmã Iris, junto com a sua família, irmão Luiz, seu esposo, seu filho Gustavo, e agora o mais novo integrante da família chegando, Samuel, profeta Samuel. Famílias queridas, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, que continue Deus acrescentando graça no meio do seu povo. Deus abençoe cada família. E nós, meus irmãos, seguindo, falando sobre família, serão 4 semanas que as mensagens, as palestras, os estudos estarão envolvendo esse tema. E mais uma vez eu quero fazer um apelo a você: não fique de fora, porque nesse período a sua família vai receber de Deus informações, ferramentas excelentes para o momento que estamos vivendo. Por isso eu quero convidar você a não ficar de fora desta grande cruzada, dessa grande campanha de oração e adoração a Deus. E é importante, meus irmãos, esse momento de comunhão das famílias, da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque, como temos dito, nós estamos vivendo um momento assim absolutamente diferente de todos, novo para todo mundo.
E nós precisamos, meus irmãos, superar as crises. Mas o que temos ouvido falar muitas vezes é da crise atual somente. Nós temos visto pessoas lançando vídeos falando sobre quando tudo isso passar, falando sobre o amanhã, falando sobre a crise, mas se nós pararmos para pensar, nós não conseguimos ou não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. A nossa preocupação tem que ser com hoje. A sua família precisa se preocupar com hoje. A sua família precisa se preocupar em adorar a Deus hoje. A sua família precisa se preocupar em estar unida hoje, porque o amanhã, ele não nos pertence. O amanhã, somente o Senhor Deus gerencia. Só Ele, somente Deus, sabe do que estará nos acontecendo amanhã. Portanto, eu quero convidar você a acompanhar durante esses 31 dias esta nossa campanha de oração. E falando em famílias em tempo de quarentena, eu quero trazer um assunto que tem sido recorrente aí nos meios de comunicação. Nós temos muito ouvido falar sobre fake news. Em tempo de quarentena, em tempo de restrição, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre esta palavra, fake news. Trazendo isso para uma realidade, para a realidade que nós estamos vivendo, eu gostaria de fazer com que a sua família pensasse um pouco sobre isto. Essa palavra tão nova, que temos tido conhecimento agora há tão pouco tempo, principalmente no meio político, mas ela nem começou no meio político. Para os irmãos terem uma ideia, pense comigo, a primeira grande fake news foi lançada lá no Jardim do Éden, e foi lançada em uma família. A primeira grande fake news foi lançada lá no capítulo 3, dos versos de 1 a 5 do Gênesis. Eu vou pedir que você vá anotando os textos bíblicos aí, para depois você examinar aquilo que nós estamos falando. Naquele momento da história, a serpente aparece para Eva e faz uma pergunta, para que sugerisse no coração de Eva, suscitasse no coração de Eva uma dúvida. E foi exatamente o que aconteceu. As fakes, as mentiras, aquilo que é lançado, tem a intenção de destruir. E queridos, muitas famílias têm sido destruídas exatamente por causa do engano. A comunicação enganosa, a forma equivocada de se comunicar em família, muitas vezes tem trazido grandes prejuízos, tem destruído, na verdade, muitas famílias. Aquelas que não conseguem enxergar uma realidade ou não conseguem ter discernimento rápido daquilo que está acontecendo, está fadada a ser destruída. Aquela que não consegue discernir, aquela que não consegue enxergar, aquela que não consegue ver a armadilha que está sendo montada por trás de uma mentira, por trás de uma comunicação mal feita, está fadada a ser destruída. Mas olha, o Senhor Deus trouxe você nessa noite exatamente para fazer uma avaliação na sua vida, na sua casa e na sua família. Por isso eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Como está a comunicação na sua casa? Depois desta pandemia toda, ou no meio desse caos todo, como está a comunicação na sua casa? Como tem sido diariamente o diálogo entre você e quem está com você na sua casa? A esposa, o esposo, os filhos, como tem estado? O melhor antídoto para a má comunicação
melhor antídoto contra as fake news é a adoração a Deus, é a verdade. Vem comigo, nós vamos estar lendo o texto de Josué, capítulo 22. É o capítulo inteiro, mas estaremos lendo apenas dos versos de 1 a 6. Aí eu quero convidar você, vou esperar você um pouquinho abrir a sua Bíblia aí. Nós estaremos lendo os versos de 1 a 6 do capítulo 22 de Josué. E estaremos, meus irmãos, extraindo algumas preciosidades para que entendamos e aprendamos a fugir daquilo que tem trazido grande prejuízo para as nossas casas. Então abra aí a sua Bíblia. Bom, já que você abriu a sua Bíblia, estaremos lendo, acompanhe comigo aí, deixando-nos aqui a nossa gratidão a Deus, por você estar acompanhando, adorando a Deus nesse culto. Queremos agradecer aos nossos irmãos que têm nos abençoado aqui, mesmo com um número bem reduzido, para que a gente continue com aqueles que precisam ficar em casa, recebam da parte de Deus a porção da palavra, mas por trás nós temos os nossos irmãos que têm trabalhado conosco. A igreja está fechada, mas nós temos o nosso pequeno grupo nos assessorando aqui. Nós queremos deixar nossa gratidão aos nossos irmãos, ao Ministério de Louvor, aos nossos irmãos Adriana e irmã Stephanie, que têm estado conosco incansavelmente nos ajudando aqui na projeção das imagens. Deus abençoe os irmãos. Palavra de Deus para mim e para você nessa noite, diz dessa forma: então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. A vós, irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes viste cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e foram-se às suas tendas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Pai, grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem nos falado, e nesta noite, ó Deus, através da tua palavra, mais uma vez, pedimos a sua orientação, pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor esteja visitando, ó Deus, cada casa, cada família, e que esta porção da palavra, ó Deus, seja suficiente em cada coração, levando, ó Pai, o auxílio necessário, levando conforto, consolo, neste momento, ó Deus, tão difícil, que todos nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está diante de nós um texto que penso ser emblemático para a discussão de um assunto como esse. Emblemático por quê? Esse é um momento que o povo chega depois de uma caminhada de 40 anos pelo deserto. E aí eles estão às portas de receber a herança que Deus havia prometido.
a Moisés e havia prometido, e ali estava pronto para cumprir. Todos alegres, festa, e aí recebe a palavra do seu líder, e aí as 9,5 tribos atravessam o Jordão, vão para o outro lado. E 2,5 tribos decidem, como o texto mostrou, decidem ficar do lado de cá, achando boa terra. Água boa, terra próspera, fértil, e ali eles decidiram ficar. Mas tinha conselhos do próprio Deus para aquele povo, assim como as 9,5 tribos que haviam atravessado. E eu gostaria de me deter um pouco neste pensamento com os irmãos, acerca do que aconteceu com essas 2,5 tribos que ficaram do lado do Jordão. Queridos, eu gostaria de dizer uma coisa para você: se não tomarmos cuidado, nós transformamos as promessas e as bênçãos de Deus na nossa casa em maldição. Nós transformamos as bênçãos que Ele dá para todos nós em problemas. Acompanhe o que Deus quer falar com você nesta noite, diretamente. Essas 2 tribos, eles tomaram uma decisão. E famílias é lugar de decisão. Diariamente nós tomamos decisão. A decisão, ela precisa ser tomada com coerência, todas elas, com boa discussão, com discussão saudável, com conhecimento de todos. E a comunicação é a ferramenta adequada para que haja crescimento nas famílias. Na verdade, a comunicação é a ferramenta adequada que haja crescimento em todos os lugares. A boa comunicação, ela tem espaço em todos os lugares. A propósito, Deus é especialista em comunicação. Quer ver uma coisa? Deus, Ele comunicou com o homem a sua criação. Depois dele comunicar a sua criação, Ele, através do Espírito Santo, Ele ilumina essa comunicação para que a gente entenda a sua palavra e tenha discernimento. Por isso, meus irmãos, a comunicação é fundamental para a boa convivência de todos, sobretudo na família. Mas o texto que nós lemos, ele tem 2 níveis de comunicação. E eu gostaria de comunicar com você esses 2 níveis que nos apresenta. Se você pegar o texto, dando uma olhada nele, você vai ver que do verso 1 ao 10, as coisas estavam todas muito bem. A comunicação era perfeita. A ideia era ótima. Lá no verso 10, pulando, nós lemos até o 6, mas eu quero convidar você a passear comigo nesse texto. Lá no verso 10 diz assim: e chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, uma tribo, e os filhos de Gade, outra tribo, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Até aí, para você e para mim, está tudo certo. A comunicação está perfeita. Porém, a partir daí, nós temos algo que talvez você tenha sido vítima muitas vezes. Talvez a sua casa, a sua família tenha sido vítima muitas vezes da falsa comunicação. O verso 11 começa dessa forma: e ouviram os filhos de Israel dizer. Queridos, olha para mim aqui. Quantas vezes você já não foi vítima do ouviram dizer? Quantas vezes a sua casa já não foi vítima de afirmações ou de acusações levianas? Quanto prejuízo isso traz para todos nós? Olha aqui, a falsa comunicação, a princípio, é crime.
E depois isso traz um prejuízo sem precedente dentro das nossas casas. Isso traz dificuldades que nós não temos como avaliar o tamanho e de quanto tempo isso vai trazer prejuízo, quanto tempo isso vai durar. E eles começam dizendo assim: ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubens e o filho de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos do Al. Nós temos uma irresponsabilidade aqui. Mas esta irresponsabilidade, ela não para aqui. Ela tem seus desdobramentos. E nós sabemos que um dos momentos mais complicados que nós temos nos nossos relacionamentos é a comunicação. E aqui nós temos um grande exemplo disto. Quantos aí em casa já não tiveram a sua comunicação interrompida exatamente por uma fake news? Aqui nós temos mais um exemplo de fake news. Alguém falou que alguém viu. Isso, meus irmãos, tem encurtado muito os diálogos dentro de casa, tem dificultado muito, tem criado grandes barreiras, tem trazido grandes prejuízos para esposos, esposas, para filhos, para parentes, tem truncado a comunicação. Por isso, quantas famílias estão vivendo em meios a outras pandemias, a pandemia do ódio, a pandemia do desprezo, do desgosto, das enfermidades emocionais, das enfermidades espirituais, dos grandes bloqueios. Isso tem dificultado, meus irmãos, dia a dia, e tem aniquilado muitos projetos, tem aniquilado muitos sonhos. Muitas famílias deixam de serem produtivas, exatamente porque são aniquiladas nesse momento, são aniquiladas nas suas raízes. E o verso 11, alguém começa dizendo: e ouviram dizer. A boa comunicação, meus irmãos, está ligado diretamente ao que falamos, ao que ouvimos e ao que reproduzimos. O que nós temos reproduzido? O que temos reproduzido dentro da nossa casa? Ouvimos muito, reproduzimos o quê? O que os nossos filhos estão ouvindo de nós? O que temos conseguido reproduzir para eles? Quando ouvimos, precisamos selecionar aquilo que ouvimos e para quem vamos falar. Observem, meus irmãos, que há uma mudança brusca nesses dois versículos, do 10 para o 11. A boa comunicação, meus irmãos, me faz tomar posse da herança. A má comunicação me afasta dela. Olha que coisa grave. A boa comunicação me leva a tomar posse daquilo que Deus tem entregue diariamente. E olha que Deus tem nos abençoado muito. Pastor, você está falando de bênção em meio a toda esse caos que estamos vivendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Você já passou por outros problemas em outras oportunidades. Deus não fez você atravessar o Jordão? Deus não abençoou a sua casa? Deus não trouxe você até aqui? Deus não tem trazido a você paz? Deus não tem renovado as suas forças? Então você está preocupado com amanhã por quê? Qual é a sua preocupação? A sua preocupação precisa ser comunicar as bênçãos de Deus. Comunique as bênçãos de Deus. Quando eu tenho boa comunicação, eu sou um candidato à posse da herança. Sou candidato àquilo que Deus tem prometido. Quando não, eu afasto. A boa comunicação me leva
além das expectativas humanas. Grava isso no teu coração. A boa comunicação me faz viver uma prosperidade que nenhum dinheiro pode suprir ou superar. A boa comunicação me faz viver a prosperidade de alegria no Senhor. A prosperidade da alegria na sua casa, na sua família. A alegria da conversão dos seus. Inclusive esta é a proposta da nossa campanha de oração durante esses 31 dias. Para que o Senhor Deus salve todos os nossos parentes. Esta é a proposta da nossa campanha de oração. Mas a má comunicação, ela é uma ameaça a tudo isto. A má comunicação, meus irmãos, em ambiente familiar, ela pode destruir a proposta que o Senhor tem feito para você diariamente. Lembrando lá do capítulo 3 de Gênesis, qual era a proposta de Deus para Adão e Eva? Qual é a proposta de Deus para você e para a sua casa? O verso 12 diz dessa forma: ouvindo isto, os filhos de Israel reuniram a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Este é o desdobramento que eu havia dito. Ouviram falar e não se deram conta de que precisavam buscar informações para saberem se era verdade ou não. Simplesmente saíram da mesma forma que receberam uma fake news, do mesmo jeito que receberam uma mentira, uma comunicação mal feita, uma comunicação maldita. E aqui, vou falar uma coisa para você. Quantas comunicações malditas têm sido colocadas em direção à sua casa, à sua família? Quantas? Mas o inverso é verdadeiro. Quantas vezes nós também, por falta de prudência, comunicamos alguma coisa que não é produtiva na nossa família, na nossa casa? Esse cuidado nós precisamos ter, meus irmãos, porque, olha, esse texto ele deixa algumas coisas assim bem claras para nós. Se eles não tivessem, mais na frente estaremos vendo isso, se eles não tivessem sido interrompida essa caminhada, aquelas 2 tribos e meia teriam sido completamente destruídas. Mas às vezes, infelizmente, não dá tempo de salvar uma família de uma mentira, de uma maldição. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam às portas de ter a sua família destruída. Aqui, em nome de Jesus, entenda essa palavra. O Senhor Deus quer mudar a história da sua casa. O Senhor Deus quer mudar aquilo que tem trazido prejuízo para você. Aquilo que tem ameaçado a paz, o sossego da sua casa. A má comunicação, ela pode impedir você de enxergar a realidade apontada por Deus através da sua palavra. A má comunicação, ela pode colocar uma cortina de fumaça diante de você e impedir o passo seguinte. Pode colocar uma cortina de fumaça e impedir a sua caminhada, o crescimento da sua casa, da sua família. Verso 16, acompanha aí. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos uns altar, para vos rebelardes contra o Senhor? É uma pergunta, quase uma afirmação. É uma pergunta, mas eles não queriam muito ouvir a resposta, porque eles já saíram para pelejar, para lutar contra eles. Imagina, eram milhares contra 2 tribos e meia. Seria um massacre, seria destruição. Nesse tempo nós
vimos a intenção de Satanás de destruir as famílias. E há bem pouco tempo atrás, a comunicação externa estava a ponto de causar grandes prejuízos. E um dia eu falei para uma pessoa que estava muito preocupada, citou alguns nomes, dizendo de alguns projetos que estavam tramitando lá na Câmara Federal, contra a família. Aí eu falei para essa pessoa assim: você tem problemas de achar que a família ou essas pessoas são mais poderosas do que as que já tentaram antes delas? Você acha que elas são exclusivas? Você acha que essas pessoas, que a tentativa de destruição da família começou agora? Foi nesses dias, nessa atualidade, na nossa atualidade? Claro que não. Quantos outros nomes nós temos que tentaram destruir as famílias? E qual foi o sucesso que essas pessoas tiveram? A família, ela foi projetada por Deus. E não existe nenhum nome humano. E não existe inferno que seja suficientemente poderoso para destruir algo que foi construído por Deus. A sua família foi construída por Deus. Aqui, a sua casa foi construída por Deus. Ei, os seus filhos, por Deus. Lute por eles, lute pela salvação dos seus filhos. Lute pela salvação da esposa, marido. Lute pela salvação do marido, esposa. Continue com a sua vida de devoção e oração e não permita que nenhuma comunicação ruim ou errada chegue na sua tenda. Não permita que isto seja uma erva daninha a ser plantada no jardim que o próprio Deus permitiu que é a sua casa, a sua família. A má comunicação, meus irmãos, ela pode desestruturar e causar pavor. Verso 17: foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Quantos traumas, aqui olha para mim, quantos traumas, quantos bloqueios. Aqui está se falando de um momento em que o Senhor Deus fez justiça ao povo, pelo pecado do povo, e eles não queriam nem de longe admitir uma outra situação igual. E aí eles, dotados de um pavor tremendo, eles não querem nem ouvir explicações. Às vezes as nossas famílias, elas são atingidas com muita violência, mas por nós mesmos, o famoso fogo amigo. Precisamos ter cuidado com isso. Isto gera, queridos, grandes traumas, isso gera grandes bloqueios, grandes dificuldades. Isso nós não temos como saber o precedente, nós não temos como avaliar o prejuízo. Isso pode nos levar anos para que seja consertado. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer consertar tudo aquilo que você tem entendido como comunicação ruim. Ele quer mudar a comunicação da sua casa. Na verdade, o Senhor quer gerenciar a comunicação da sua casa, através do Espírito Santo dEle, apesar do Espírito Santo que habita, através do Espírito Santo que habita no seu coração e na sua casa, Ele quer mudar essa comunicação. Nós notamos nesse texto que eles não estavam preocupados em estabelecer qualquer tipo de diálogo, porque eles estavam com medo, apavorados. E por falar em medo, é o que nós estamos vivendo nesse momento, não é verdade? Mas sabe por que muitos estão apavorados? Porque ainda não perceberam
não tiveram condições de parar um pouquinho para olhar a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Ei, para um pouquinho, dá uma olhadinha. Ah, se você pudesse perceber, os anjos do Senhor têm acampado ao seu redor, têm abençoado, têm livrado. Os anjos do Senhor vai continuar sobre a sua vida. Meus irmãos, quero nessa noite deixar para você esse pensamento, que a boa comunicação, ela é parceira, ela anda junto com a humildade. Então nós temos aí um quadro caótico. Se aquelas 2,5 tribos não tivesse discernimento, ali estaria instalada a guerra, e eles seriam destruídos. Mas deem uma olhada na humildade. A humildade, meus irmãos, a comunicação, ela é parceira da humildade, porque a humildade, ela produz comunhão. A humildade não permite que absolutamente nenhuma arrogância entre em casa. A humildade não permite que o pai seja mais do que o filho seja mais do que a filha seja mais do que a mãe seja... A humildade não permite que ninguém queira aparecer dentro de casa. Todos têm uma intenção só, o bem-estar comum. A humildade, ela produz comunhão. Olha só, verso 22. O Senhor Deus dos deuses, falando o representante das 2,5 tribos, o Senhor Deus dos deuses, no momento em que eles foram interpelados, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Ou seja, pode nos destruir se nós estivermos mentindo. Viu uma fake news lá no versículo 11, o que trouxe? Tem uma palavra muito estranha, que eu não entendo bem. Algumas pessoas falam desta forma, de que existe uma mentirinha pequena, ou qualquer mentira serve para justificar a defesa de alguém. Vou falar uma coisa para você: mentira é mentira em todos os níveis, pequena, média ou grande, ela é mentira. E outra coisa, mentira não tem cor, ela é mentira em todos os níveis. E o que foi dito lá no verso 11, está trazendo consequências para esse povo até agora, e daqui para frente o quadro só vai mudar, porque sai a mentira e entra a verdade aqui. Quando a mentira sai, quando a fake news sai, a bênção do Senhor chega na sua casa. Quando o engano sai, a verdade entra, a luz passa a brilhar, a luz de Cristo, através do Espírito Santo. A boa comunicação, queridos, mostra obediência, e a obediência produz comunhão em família. A boa comunicação mostra obediência, indica obediência. E a obediência produz comunhão em família. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo nos cobre. Verso 23. Aleluia. Onde está o Senhor, não tem espaço para engano. Onde habita Deus, não tem, onde tem um altar erguido ao Senhor, não tem espaço para engano. Não tem espaço. A boa comunicação, meus irmãos, mostra a prudência, e a prudência produz comunhão em família. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a vossos filhos, dizendo: que tendes vós
com o Senhor Deus de Israel. A boa comunicação, meus irmãos, produz perdão. Aleluia. Sabe por que produz perdão? Porque ela tem coerência. Porque ela traz reconhecimento, quebrantamento. A boa comunicação me faz olhar para dentro de mim e ver qual é o meu papel nesse caos. A boa comunicação me faz enxergar a minha responsabilidade. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Se tem que oferecer perdão, ofereça perdão. Se tem que chamar para o diálogo, chame para o diálogo. Se tem que se humilhar, se humilhe. Se tem que se posicionar, se posicione. Pois a boa comunicação, ela produz perdão. E perdão produz comunhão em família. Verso 33. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Então, nós começamos agora a desfazer algo que havia começado por uma mentira, por uma leviandade. Mas que não foi levado ao pé da letra, porque as 2,5 tribos estavam atentas, tiveram discernimento de que Satanás queria destruí-los, e eles não permitiram. Então eu gostaria de, nessa noite, convidar você a pensar sobre isto, sobre como está a sua comunicação. Como você tem vivido dentro da sua casa nesse momento de restrição absurda que estamos vivendo? Nós temos aí profissionais na área da psicologia dando dicas de toda sorte. Mas e as dicas do Senhor? Você tem seguido? E as dicas do Espírito Santo? Você tem conseguido seguir? E a boa palavra do Senhor, você tem conseguido ver? E a caminhada que o Espírito Santo tem convidado você, todos os dias, você tem conseguido ouvir? Tem? Então você está exatamente igual às 2,5 tribos. Perceberam a sua dificuldade e o problema, e se adiantaram a ele. Quando eu enxergo o problema, eu não posso permitir que o tempo passe sem que eu resolva. E esse é o seu momento. O Senhor Deus está chamando você para resolver aquilo que você tem vivido até esse momento da sua história. Esse é seu momento. A comunicação não estava boa, mas Deus colocou uma comunicação nova aí na sua casa. As coisas estavam difíceis, Ele restaurou aquilo que estava estragado, quebrado, difícil. E Ele está oferecendo você a oportunidade do perdão também. Ele, Deus, está oferecendo você a oportunidade do perdão. Aceite esta chance que Ele está te dando. Entregue-se por completo nesse período. A sua preocupação com amanhã, ela não precisa existir. Porque do amanhã, o Senhor se incumbe. Do amanhã, o Senhor se incumbe. Porque o amanhã é o futuro e você não pode, você não está lá, você está aqui. A sua família precisa de cuidados hoje, nesse momento, e você é o responsável. Seja você quem for, a esposa, o esposo, o filho, a filha, seja você quem for. É você que está ouvindo essa palavra, então é a partir de você. Que o Senhor Deus abençoe sua casa, que o Senhor Deus abençoe sua vida, que Ele abençoe a sua família. E eu quero desafiar você nessa noite. Feche seus olhos, fecha aí seus olhos, onde você está? Feche seus olhos, quero orar pela sua casa, orar pela sua família. Pai, em nome de Jesus, já se vão lá 50 dias ou mais, de que nós estamos vivendo essa restrição, por conta desta crise na saúde mundial. Mas, ó Deus, a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor. Nós depositamos, ó Deus, a nossa vida no seu altar.
nós depositamos e entregamos a nossa família ao Senhor. E nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, o Senhor leva a cada coração a certeza da melhor comunicação. E a melhor comunicação quem tem é o Senhor. A melhor comunicação quem tem é o Seu Espírito Santo. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tocou em corações aí do outro lado, de famílias que vêm vivendo grandes dificuldades. E eu quero pedir a Deus, que aquilo que o Teu Espírito Santo moveu, que seja a bênção no coração dessa família, dessas vidas. As promessas que o Senhor tem feito, e que nesta noite, através dessa palavra, chegou até essas famílias, estas casas, que haja a bênção do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, peço pelos enfermos. Nós sabemos que muitos têm enfrentado a enfermidade. Peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor cure, haja cura nas casas, mas sobretudo haja cura espiritual. Que sobretudo o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Este é o maior de todos os milagres que esperamos do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias. E que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente ver. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente ver. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, peça pra Ele nessa noite, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Aleluia. O cântico que já foi cantado aqui, ele tem um momento que cantamos, abraça-me. Sinta o abraço do Senhor Jesus na sua casa. Sinta o abraço do Senhor Jesus na sua família, nessa noite. Sinta o carinho dEle, o cuidado dEle por você, pois Ele tem cuidado diariamente de você. Pai, louvamos a Ti, porque a Tua palavra viva e eficaz, ela tem nos abençoado diariamente. Sei também, ó Deus, que tem abençoado todas as famílias que têm buscado compreendê-la através do Seu Santo Espírito. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus. E assim como temos feito, meu Pai, temos pedido ao Senhor, por esse momento tão difícil que o Teu povo tem vivido. Peço que o Senhor esteja abençoando os Teus servos que estão lutando no fronte dessa batalha. Os Teus servos, ó Deus, da área da saúde, da segurança pública, todos que estão ligados direto ou indiretamente, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, abençoando os seus familiares que preocupados, ó Deus, ficam em casa, mas também entregando, confiando no Senhor. Abençoe, ó Deus, cada família, cada casa, que a Tua boa mão, ó Deus, mão protetora, continue sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, e a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, ser com esta igreja e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.